Olá, você que nos acompanha a Conexa através das nossas redes sociais, do Instagram, do canal do YouTube e também através do nosso site, o www.aconexa.org.br. Sejam sempre muito bem-vindos aqui às nossas redes sociais. Hoje a gente está aqui, eu estou com o presidente da Conexa, o professor jurista Renato Saraiva. A gente vai falar um pouquinho sobre esse atual momento do concurso público. Desde que o novo governo assumiu, o Executivo Federal, o concurso público é um assunto que vem sendo muito debatido, muito falado. Tivemos um decreto em junho, 9.739, que traz regras para concurso público. Tivemos instruções normativas editadas recentemente. Tivemos, inclusive, um novo projeto de gestão educacional do MEC, que prevê a contratação de professores sem a realização de concurso público. Enfim, são assuntos que mexem muito com o setor do concurso público e, consequentemente, com o concurseiro, que fica naquela dúvida. E será que esse decreto vai atrapalhar o concurso que eu estou fazendo para o Tribunal de Justiça? Será que esse decreto vai atrapalhar o concurso que eu quero fazer para a Polícia Federal? Isso causa uma certa confusão e ninguém melhor para explicar isso do que o professor Renato Saraiva, que entende do assunto, presidente da associação, da Conexa. E eu queria justamente começar falando com o senhor, professor, sobre esses inícios de governo. É comum trazer o concurso público à baila no início de governo, aqueles ajustes financeiros, questões orçamentárias, aí se fala muito em corte de concurso público, mas o que se faz mesmo é um ajuste, não há motivo para que o concurseiro entre em pânico ou ache que vão acabar os concursos públicos, não é, professor? Até porque o concurso público é a regra prevista na Constituição Federal de 88, o artigo 37 da Constituição Federal traz como regra obrigatória o concurso público. É evidente que a cada início de cada governo, isso já aconteceu em governos passados, seja na época de Fernando Henrique Cardoso, depois na época do Lula, depois da Dilma Rousseff, depois no curto governo do Michel Temer e agora no governo Bolsonaro, sempre início de governo, é costume o governo eleger o funcionário público, o servidor público, como patinho feio, como responsável pelo desequilíbrio das contas públicas, o que não é bem verdade. Mas, graças a Deus, nós ainda temos uma legislação que protege o servidor público e eu espero que essa legislação continue. Tivemos um assunto importante com relação a essa questão dos concursos públicos, que foi o decreto 9.939, determinando aí novas regras, novos temas com relação a editais e tal. Isso também causou um burburinho muito grande. E, inclusive, agora há pouco tivemos também instruções normativas que falam sobre contratação de temporários, inclusive no regime CLT. Isso também causa uma certa confusão na hora do concurseiro que está se preparando para fazer o concurso, professor? Causa. O decreto 9739 foi editado em junho. Primeira coisa que nós temos que entender é que esse decreto ele se refere ao servidor público federal. Houve, de fato, através desse decreto, uma limitação ou uma necessidade de prévia autorização do ministro da Economia para que os concursos fossem realizados, salvo se referir à carreira diplomática, à AGU ou à Polícia Federal. Mas isso se refere à administração pública federal. Isso não envolve o poder legislativo, isso não envolve o Poder Judiciário, não envolve o Tribunal de Contas, não envolve os estados, não envolve os municípios. Então nós temos ainda milhares e milhares de concursos que podem ser realizados e milhares de vagas que podem ser criadas. O decreto 9739, editado pelo Poder Executivo Federal, se refere única e exclusivamente ao Poder Executivo Federal. Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública da União, os estados, os municípios, esses continuam com a sua autonomia para poder realizar os seus concursos públicos. E mais, o decreto até trouxe algumas melhorias, como a necessidade de um prazo mínimo de 4 meses entre a publicação do edital e a realização do concurso público. Então o decreto não foi nem muito ruim, foi o primeiro ensaio de uma regulamentação dos concursos públicos. Exato. E outro ponto também desse decreto é que ele exige do órgão um detalhamento maior com relação à quantidade de cargos vagos, quantidade de candidatos que poderão ser chamados, para não ficar também aquela questão de você fazer um concurso e espera tantos anos para ser chamado. Esse decreto também fala sobre isso, né, professor? Os órgãos precisam detalhar exatamente, olha, eu tenho aqui 100 vagas que estão abertas, vou fazer um concurso para 50, esses outros 50 a gente vê depois. Quer dizer, não é de todo ruim esse decreto. Né? Não, ao contrário, ele obriga a existir uma transparência
maior na realização dos concursos públicos. O grande objetivo, nosso objetivo da Conexa é ver aprovada no nosso Poder Legislativo a nova lei que regulamenta, ou o projeto de lei que regulamenta os concursos públicos, chamado Estatuto dos Concursos Públicos. Onde eu ia chegar, quer dizer, tocando nesse ponto importantíssimo, que é a Lei Geral dos Concursos Públicos, já está em tramitação há um certo tempo em Brasília, mas recentemente esse projeto foi para frente na Comissão de Constituição e Justiça, a partir da escolha do relator, o deputado Luiz Flávio Gomes, que é também um jurista experientíssimo nessa área. Eu acho que esse estatuto sendo aprovado coloca muitas coisas nos eixos e acaba também trazendo mais tranquilidade para o concurseiro, não é, professor Renato? Isso. Eu tive a honra de receber por e-mail do deputado federal Luiz Flávio Gomes uma cópia do projeto de lei, o projeto de lei número 252 de 2003, que trata realmente do Estatuto do Concurso Público, tornando clara todas as regras que devem ser cumpridas, até para evitar os desmandos, os abusos que são regularmente cometidos em concurso público. E eu fiquei muito feliz porque o projeto de lei feito pelo deputado Luiz Flávio Gomes está muito, mas muito bom. Eu tive dificuldade até olha que eu sou experiente nessa área, 10 anos, mais de 10 anos, acho que uns 15 anos atuando com concurso público, eu fiquei com dificuldade de propor melhorias de tão bom que está o projeto de lei. E vai ser um projeto, de acordo com a Constituição Federal, que vai realmente proteger aquela pessoa que está se dedicando, que abdicou de muitos prazeres da vida para passar no concurso público e conseguir a tão sonhada vaga no Estado, no Poder Legislativo ou no Poder Judiciário. Ótimo. Isso está em tramitação, né? Esse projeto está sendo discutido lá na Comissão de Constituição e Justiça, cujo relator, como nós falamos aqui, o deputado Luiz Flávio Gomes, e a gente está sempre atento a qualquer novidade sobre o Estatuto, a gente traz para vocês aqui, publica aqui também na nossa rede social. Falando um pouquinho agora sobre as instruções normativas, professor, que foram editadas na última sexta-feira, no finalzinho de agosto, também causou uma confusão danada por conta de regime de contratação, temporário, terceirizado, contratação de seletista como se fosse estatutário. Como é que está essa salada e como é que o senhor interpreta legalmente essa última manobra, digamos assim, do governo? Olha, eu vi alguns secretários falando da reforma administrativa, falando que pretende contratar trabalhadores via concurso público, mas não mais pelo regime estatutário, mas sim pelo regime da CLT, falando da contratação temporária, falando do trabalho voluntário no serviço público. E eu achei que, com todo respeito, permissa vênia, eu achei que faltou um pouco aí de noção das pessoas que comentaram esse assunto sobre o estágio atual e que nossa Constituição e o Supremo Tribunal Federal definiram quanto à questão do regime jurídico único na contratação de servidores. Por exemplo, a Emenda Constitucional 19 de 98, ela, que foi a emenda da reforma administrativa, ela alterou o artigo 39 da Constituição Federal, acabando com o regime jurídico único. Então, através da Emenda Constitucional 19 de 98, dentro da própria administração pública direta, autárquica e fundacional, houve a possibilidade do regime misto. Ou seja, a administração poderia contratar pelo regime estatutário, a administração pública poderia contratar pelo regime da CLT. Ou até utilizar os dois regimes simultaneamente. Ou seja, o regime jurídico único acabou com a Emenda Constitucional 19 de 98, que alterou o artigo 39. Só que, eu até trouxe a minha colinha aqui, em 2005, o Supremo Tribunal Federal, na ADIM 2135, no ano de 2005, o Supremo Tribunal Federal, na ADIM 2135, numa ação cautelar, ela suspendeu, declarou inconstitucional a Emenda Constitucional 19 de 98 nesse particular. Ou seja, trazendo de volta o regime jurídico único para a administração pública. Então, o Supremo ainda não julgou o mérito da ação. Essa liminar foi em sede cautelar. Então, primeiro vamos ter que esperar o Supremo Tribunal Federal resolver essa situação.
Se eu não me engano, Jufre, eu acho até que Matheus Carvalho, o professor Matheus Carvalho, gravou um vídeo explicando isso, que acho que você vai veicular isso, né? Exatamente. O professor Matheus Carvalho, especialista na área de administração pública, direito administrativo, falou justamente sobre essa questão que está tramitando no STF. Confira aí o vídeo do professor Matheus Carvalho. Então, a ideia de seletistas e estatutários na administração pública direta e autárquica é um tema que vem sendo discutido há bastante tempo no âmbito do nosso ordenamento jurídico. A Constituição Federal de 88, quando promulgada, estabelecia que o regime jurídico deveria ser único na administração direta e autárquica. Com base nessa disposição, a União editou um regime estatutário em 90, e todos os estados da federação também optaram pelo regime estatutário, assim como os maiores municípios. Com a emenda 19 de 98, o artigo 39 foi alterado e se retirou a obrigatoriedade do regime jurídico único, sendo possível seletistas e estatutários atuarem ao mesmo tempo no âmbito da administração direta e autárquica. Ocorre que em 2007, numa cautelar da DI 2135, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, em controle concentrado, mas em medida cautelar, esse dispositivo da emenda 19. Então, desde 2007, nós temos uma cautelar vigente numa DI que impede a contratação de seletistas e a nomeação de estatutários para conviverem no mesmo ambiente da administração direta e autárquica, só sendo possível a utilização de um regime jurídico único. Assim, se o presidente tivesse interesse na contratação de seletistas na administração direta e autárquica, ele deveria ter um trabalho de força política no âmbito do STF para que a DI fosse julgada, né, já que a gente tem somente uma medida cautelar, e que ela fosse julgada improcedente. Com isso, ele conseguiria abarcar seletistas e estatutários na administração direta e autárquica, porque hoje é negado em virtude de uma decisão cautelar que já dura 12 anos. Com relação aos servidores temporários, o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, já prevê a possibilidade de contratação de servidores temporários, desde que seja para a prestação de serviço temporário de excepcional interesse público. O STF já pacificou o entendimento de que a definição das atividades desse temporário depende de lei específica. No âmbito federal, a lei é a 8745. Então, nesse caso, é mais fácil ao presidente da República, ele pode sim, por meio de lei ordinária que altere a lei 8745, inserir a exigência de concurso público para servidores temporários. Então, a contratação de temporários mediante concurso depende sim da previsão da lei de cada um dos entes federativos, o que torna mais fácil para o presidente, que teria iniciativa de lei para esse projeto, fazer essa alteração. Acho que é isso. Obrigado. Pois bem, você viu aí então a opinião do jurista, professor Matheus Carvalho, que é professor especialista em direito administrativo, que falando aí dessa questão desses regimes, ou seja, essa instrução normativa, ela chega no momento também causando uma certa confusão aí nessa área, né, professor? Nós temos que aguardar, ou pelo menos o governo vai ter que provocar o Supremo Tribunal Federal para que julgue o mérito da ADIM 2135, porque hoje voltou a imperar no Brasil um regime jurídico único. E a administração pública direta, autárquica e fundacional, ela acabou optando pelo regime estatutário. Mas por que o governo, isso é importante, por que o governo vem falando em sair do regime estatutário e contratar via concurso público os trabalhadores pelo regime da CLT? E na hora de desligar esse concursado na CLT? Professor? Qual é o objetivo do governo? E é claro que o governo diz, não, se nós contratarmos pelo regime da CLT, é um regime mais fácil, mais prático, e nós vamos poder dispensar o trabalhador mais facilmente. E aí eu acho que há um grande engano aí. Por quê? Mesmo o trabalhador sendo contratado pelo regime da CLT, ele se submeteu a um concurso público. E a administração pública, ela também se submete aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Existe assim de decisões do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo
que se a pessoa fez concurso público, mesmo que seja para o regime da CLT, não é que ela tenha estabilidade, Jufre, mas é necessário para que ela seja dispensada que primeiro haja o quê? Uma motivação. O ato do administrador público não será um ato discricionário, terá que ser um ato motivado, ou seja, ele vai ter que motivar por que está dispensando aquele ou aqueles servidores. Então, essa história de eu vou contratar pela CLT um servidor público e a dispensa vai ser fácil, não quero mais, mando embora, não é bem assim, porque a administração pública se submete aos princípios da moralidade e da impessoalidade. E esse trabalhador se submeteu a um concurso público. Existem várias decisões do Tribunal Superior do Trabalho nesse sentido, na necessidade do ato da administração pública ser motivado mesmo para dispensar um trabalhador regido pela CLT. E com relação ao trabalho voluntário, que o senhor estava comentando aí agora há pouco? Em relação eu estou vendo que o governo está querendo ou pretende estimular o trabalho voluntário no servidor público. E veja que eles querem até que as atividades voluntárias sejam aproveitadas como critério de desempate em determinado concurso público. E eu fico me perguntando qual é o objetivo do governo estimular o trabalho voluntário. É claro e evidente ser menos onerado. Você sabe que o trabalho voluntário ele é prestado a título gratuito. E aí, mesmo assim, quando é oneroso, é apenas aqui um reembolso pelas despesas que o trabalhador teve, de passagem, alimentação. Então, me parece óbvia a estratégia de se estimular o trabalho voluntário, porque quanto mais trabalhadores voluntários você tiver na administração pública, menos concursos públicos você terá que fazer. Por isso, essa estratégia, digamos assim, de considerar isso como um critério para desempate em posterior concurso público. Isso me lembra, hoje eu não sou mais membro do Ministério do Trabalho, mas eu fui membro do Ministério Público do Trabalho, e aqui em Pernambuco eu iniciei um processo muito interessante, e houve uma denúncia pela federação, né, dos trabalhadores, né, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, de que aqui no estado de Pernambuco funcionava assim. Para você ser contratado pela maioria dos hospitais, públicos ou privados, primeiro você tinha que passar um tempo como trabalhador voluntário. Só depois os hospitais contratavam você como empregado. Era requisito para você ser empregado como enfermeiro ou auxiliar de enfermagem em Pernambuco que você passasse pelo trabalho voluntário. Ou seja, de uma maneira ou de outra, os hospitais se locupletavam com isso, ficavam 6 meses, 1 ano, utilizando o trabalhador voluntário sem ser onerado. Me parece que esse estímulo ao trabalho voluntário no setor público é justamente para evitar, ou pelo menos retardar, a contratação de servidores via concurso público. E aí o que eu pergunto, né? Existe uma maneira muito forte de você economizar. Vamos diminuir a quantidade de trabalhadores comissionados. Cargos comissionados. Que cargos comissionados. Ou então vamos usar os cargos comissionados, vamos dispor esses cargos para aqueles servidores públicos que são efetivos, que já fizeram concurso público. Nós temos cerca de quase 600 mil trabalhadores comissionados no Brasil. Desses 600 mil, quase 100 mil estão aí vinculados à administração pública direta federal. Então, se queremos economizar, precisamos diminuir e muito o número de trabalhadores comissionados. Outro ponto importante também são as aposentadorias, professor. Muito servidor se aposentando, então também não tem essa de não prever um orçamento para concurso ou dizer que não vai fazer concurso, porque o serviço público está aí, tem que ser apresentado e tem que ser ofertado com qualidade à população. Isso também está na Constituição. E quando esse servidor se aposenta, acaba ficando um vácuo de pessoas ali, não é, professor? Isso tem ocorrido. Segundo os dados do próprio governo federal, em 2019 já houve a aposentadoria de mais de 24 mil servidores, somente no âmbito da administração pública federal. Mais de 24 mil servidores públicos já requereram a aposentadoria, porque eles estão com medo, naturalmente, da reforma da Previdência. Então, existem vagas. E aí agora o governo fechou a torneira, não está contratando, ou seja, há um déficit muito grande de servidores públicos na Polícia Federal, no próprio INSS, o Ministério Público Federal entrou com uma ação para coagir, obrigar o governo a fazer concurso público para o INSS, onde há uma carência muito grande de servidores. Então existem as vagas até em função
dessas milhares de aposentadorias que aconteceram. E nós, da Conexa, estamos atentos. Estamos aqui para proteger a regra democrática do concurso público. Eu não conheço acesso mais democrático ao cargo público do que seja em relação ao concurso público. E temos que ter muito cuidado com as contratações temporárias, com as terceirizações, principalmente porque muitos maus políticos utilizam dessa contratação terceirizada como moeda de troca, principalmente na época das eleições. Tem que haver uma legislação, eu conversei com o deputado Luiz Flávio Gomes sobre isso, que não permita que essas contratações, trabalho temporário, essas terceirizações, elas não sejam um cabide eleitoral. Eu lhe dou esse emprego, eu lhe dou esse trabalho, eu lhe dou essa oportunidade e você garante o seu voto da sua família para mim, ou para ele outro. Gente, no Brasil é muito grande, principalmente nos estados e municípios, essa barganha eleitoral, a troca de voto por um cargo comissionado, por um cargo terceirizado, por um cargo temporário. Por isso que não existe regra mais saudável do que o concurso público. E mais, os mais qualificados estão no serviço público. O concurso público hoje é muito difícil você passar no concurso público. São milhares de vagas de candidatos, às vezes para 2, 3, 10, 15 vagas. Então aqueles que são ali realmente passam no concurso público são os mais preparados. Meritocracia sempre. Ok, professor, eu acho que falamos bem aí desse assunto. Você quer acrescentar algo mais, se queria falar? Vamos deixar bem claro a participação efetiva da Conexa com relação à cobrança de agilidade e o acompanhamento da tramitação do Estatuto do Concurso Público, que eu acho que é a grande bandeira que pode apaziguar todas essas questões com relação ao concurso. E você acompanha sempre a gente aqui através das nossas redes sociais, sempre tem novidade, a gente está sempre trazendo a fala ou do presidente Renato Saraiva ou dos demais membros da direção da Conexa, são todos aí especialistas na legislação que rege o concurso público no Brasil. Acompanhe sempre e até a próxima.